Boa noite. 6 anos depois do maior desastre aéreo do país, os acusados começam a ser julgados. 199 pessoas morreram no voo JJ 3054 da TAM, que partiu de Porto Alegre no dia 17 de julho de 2007, em direção a São Paulo. E a gente abre o programa de hoje indo a São Paulo, conversar por telefone com o repórter da Rádio Gaúcha, Eduardo Matos, está lá na capital paulista, acompanhou esse primeiro dia de julgamento lá sobre esta tragédia com o avião da TAM. Eduardo, como foi esse dia aí? Boa noite. Boa noite, Léo, telespectadores do TV Com 20 Horas. Léo, durou cerca de 3 horas o primeiro dia de audiências do processo criminal da tragédia com o avião da TAM em 2007 em São Paulo. 2 testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público Federal prestaram depoimento no Fórum Federal Criminal no bairro da Bela Vista. A primeira foi a desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Cecília Marcondes. Conforme o procurador da República, Rodrigo de Grandes, a gente tinha como base as informações dele ao final da audiência, na medida que a imprensa não pôde acompanhar a audiência. A magistrada disse que foi enganada pela ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, que está entre os réus no processo. A desembargadora foi quem liberou a pista do aeroporto com base num recurso da ANAC em fevereiro de 2007. Disse que tomou a decisão de função da apresentação de instrução da agência sem validade legal, apresentada por Denise Abreu. O documento continha medidas de segurança, entre elas o uso do chamado reverso máximo no pouso com pista molhada. Se a recomendação fosse seguida, o Airbus da TAM não poderia ter pousado em Congonhas no dia do acidente, já que estava sem o reverso direito, que é uma peça da aeronave que faz a frenagem funcionando. A pista havia sido interditada pelo juiz de primeira instância porque apresentava uma série de problemas. Também prestou depoimento o piloto da TAM, José Eduardo Brosco. Para o procurador Rodrigo de Grandes, a primeira audiência foi muito produtiva para a acusação. Além da ex-diretora da ANAC, Denise Abreu, são réus no processo o ex-vice-presidente de operações da TAM, Alberto Fagerman, e o ex-diretor de segurança de voo da companhia, Marco Aurélio dos Santos Miranda e Castro. Eles respondem pelo crime de atentado à segurança do transporte aéreo, cuja pena máxima é de 12 anos de prisão. Mas, Léo, segundo o próprio procurador da República, Rodrigo de Grandes, dificilmente os réus vão parar na cadeia. O presidente da Associação dos Familiares das Vítimas do voo JJ 3054, Dari Scott, acompanhou os depoimentos, também saiu satisfeito com o que ouviu. O advogado dos 2 pilotos da TAM, Antônio Cláudio Maris, deixou a audiência afirmando que o avião da empresa tinha condições de voo e que os pilotos estavam aptos para voar nas condições apresentadas naquele início de noite do dia 17 de julho de 2007, afirmou que a Infraero é que tinha que estar no banco dos réus. Uma testemunha obteve habeas corpus e não depôs, outra não foi localizada. Denise Abreu deixou o fórum sem falar com a imprensa. 2 depoimentos estão marcados para esta quinta-feira, do copiloto da TAM, João Batista Moreno, e de um copiloto da companhia, Elias Azente Filho. As testemunhas de defesa, Léo, serão ouvidas em setembro e também em dezembro. Os réus somente no ano que vem, quando deve sair a sentença. Léo. Um julgamento que ainda vai se estender. Eduardo, muito obrigado, boa noite, bom trabalho aí em São Paulo. Um abraço. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, indo lá ao estúdio da TV Com na 0 hora, conversar com a apresentadora da Rádio Gaúcha, Sabrina Tomasi, que está ao lado do deputado estadual Lucas Redecker, que perdeu o pai nessa tragédia, né, o deputado Júlio Redecker. Boa noite, Sabrina, boa noite, deputado. Boa noite, Léo. A gente acompanhou o deputado Lucas Redecker também acompanhando a reportagem do Eduardo Matos. Ao longo da tarde ele falou, reproduzimos aqui na Rádio Gaúcha, familiares que estão lá acompanhando todo esse processo, esse primeiro dia de julgamento de perto, mas eram desses 199 pessoas que morreram, 96 eram gaúchos. Muita gente está acompanhando aqui no Rio Grande do Sul, entre elas então conosco o deputado Lucas Redecker, que perdeu o pai, como você falou, o deputado Júlio Redecker. O que a gente via aqui as imagens também lá do memorial, dos voos, sempre volta toda essa história. Como é que acompanha esse primeiro dia de julgamento depois de 6 anos desde o acidente? Esse momento é o momento que tudo volta, né? Nós revivemos o dia da tragédia. E desde o dia da tragédia, todos os familiares, e tenho certeza que as pessoas que acompanharam com indignação o que aconteceu,
esperam justiça. Nós esperamos muito tempo para que o Ministério Público Federal encaminhasse a denúncia para a Justiça Federal, para que pudesse levar para o banco dos réus, de fato, quem fez parte deste acidente, quem fez parte da causa desse acidente. E nós acompanhamos isso como um verdadeiro absurdo, né? Nós temos que esperar 6 anos para que a Justiça possa começar o seu julgamento, para que nós possamos saber quem são, de fato, os culpados. A primeira investigação que foi feita pela Polícia Civil, tiveram 11 pessoas indiciadas. A Polícia Federal colocou a culpa nos pilotos e o Ministério Público Federal indiciou 3. Escutamos agora o repórter falando que que foi dito hoje, quem deveria estar no banco dos réus também seria a Infraero, que não está. Então nós esperamos que a justiça seja feita para que a gente possa moralizar um pouco a condição de justiça para esses grandes acidentes, essas grandes tragédias, e que nós possamos ter também um pouco da sensação de dever cumprido da justiça em cima desse fato, que foi um fato que marcou a história do Brasil negativamente, principalmente o Rio Grande do Sul, perdendo muitas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade gaúcha e do dia a dia das suas cidades. E que expectativa tem quando você tem 3 réus, né? A ex-diretora da ANAC, Denise Abreu, que hoje o Eduardo relatou aí, a desembargadora que depôs, disse que foi enganada, que recebeu um papel que já não tinha mais validade, por isso liberou a pista lá do Congonhas, vice-presidente de operações à época da TAM e também o diretor de segurança de voo da empresa naquela época. 3 diante dessa tragédia em cargos administrativos ou de fiscalização, com uma punição que seria contra a segurança do transporte aéreo, com pena de 12 anos. Que expectativa você tem a partir desse momento? 6 anos que já se passaram. Pois é, primeiro, são 3 pessoas totalmente envolvidas no acidente. Primeiro, liberaram a pista que não deveriam liberar porque não tinha grooving e chovia. Um avião com reverso pinado, que não poderia pousar naquela situação. Um avião que decola com excesso de peso e lotado de combustível aqui em Porto Alegre com um reverso pinado. Também não poderia. São 3 pessoas que têm que ser punidas. E, acima de tudo, o julgamento pode-se chegar até a punição de 12 anos. E aí os atenuantes que virão, é réu primário, é isso, é aquilo, que nós não queremos é que essas penas se tornem penas comunitárias. Vai contribuir com cesta básica, ou com doação disso, ou com trabalho comunitário. Nós queremos que as pessoas sejam punidas conforme o fato e o tamanho da tragédia que se viveu, né? Agora, o senhor é parlamentar, deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, filho do deputado Júlio Redecker, deputado federal, conhece bem os trâmites das legislaturas, percebe algum avanço daquela época, desde essa tragédia, que foi impactante, já teve outro grande acidente aéreo aqui no Brasil depois disso, algum avanço em termos de legislação, ou de controle, ou de estrutura? Infelizmente não. Infelizmente não. Nossos aeroportos não tiveram andamento positivo nenhum. Nós temos a pista de Congonhas é a mesma, a pista de Salgado Filho é a mesma. Nós tivemos ampliação no espaço físico dos passageiros, sim, e tivemos, claro, um aumento do número de pessoas que utilizam o transporte aéreo, mas, de fato, o problema das pistas continua os mesmos. Nós temos uma bomba relógio, que são os aeroportos brasileiros, que não têm investimentos do governo federal. E eu me preocupo, tenho certeza que diversas pessoas se preocupam pós esse acidente. Muitas pessoas, a gente convive no dia a dia, têm medo de andar de avião, mas continuam evidentemente andando. Eu vejo que não se avançou nada, nós não temos um controle específico, as obras que deveriam estar prontas para a Copa do Mundo não ficarão. A gente já está vendo que o Salgado Filho é exemplo disso. Acha que o acidente ele é devidamente lembrado ainda dentro da história de aviação do Brasil, que se possa tomar medidas? Evidentemente, ou só em função agora, quando inicia o julgamento? Olha, eu acho que nós, por vivermos familiares, aonde andamos, as pessoas comentam isso. Mas eu vejo que essa tragédia, quando se fala de transporte aéreo, muitas pessoas ficaram receosas em relação ao acidente. Gostaria que não fosse assim, gostaríamos que nós tivéssemos transporte aéreo de excelência no Brasil. Espero que nossas autoridades, que têm de fato o poder da caneta, o poder executivo, possam melhorar a infraestrutura dos nossos aeroportos, dando condições para que a gente possa ter um transporte mais seguro. Deputado Lucas Redecker, obrigado pela participação hoje no TV Com 20 horas, trazendo também o impacto de quem está acompanhando à distância esse processo que se inicia lá em São Paulo. Léo. Obrigado, Sabrina. Obrigado, deputado Lucas Redecker. Boa noite para vocês. Bom.